Na última sexta-feira, o Grupo Pátria arrematou o lote 1 do novo pacote de concessões de rodovias do Paraná, um desconto de 18,25% na tarifa por quilômetro rodado. Isso representa um valor 65% menor do que a tarifa por quilômetro rodado que seria cobrada se ainda estivéssemos com aquele contrato anterior de pedágio, certo? Vamos lá. Vou abrir aspas aqui para o governador Ratinho Júnior. É o começo de uma nova história no Paraná, com um contrato muito mais moderno, preço justo e um grande pacote de obras que vai posicionar o estado como um grande hub logístico na América do Sul. Fecho aspas aqui, palavras do governador Ratinho Júnior. A nova empresa que arrematou aí os 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais entre Curitiba, região metropolitana, Centro-Sul e Campos Gerais do Paraná deverá investir pelo menos 7,9 bilhões em obras de melhorias e manutenção. Segundo o edital, 344 quilômetros serão duplicados, 210 quilômetros receberão faixas adicionais, aquelas terceiras faixas. Também estão previstos 44 quilômetros de novos acostamentos, 31 quilômetros de novas vias marginais, 27 quilômetros de ciclovias, 86 viadutos, trincheiras e passarelas. A concessionária contratada também deverá arcar com aproximadamente 5,2 bilhões em custos operacionais durante o período, que inclui serviços médico, mecânico, pontos de parada e descanso para caminhoneiros e sistemas de balanças de pesagem, somando aproximadamente 13 bilhões de investimento no total. O contrato será de 30 anos, segundo estimativas da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Esse edital deve gerar mais de 81 mil empregos, mais 30 aninhos. Vamos lá, Fernando Tupan, eu começo com você em 2 minutos, Tupan. Paulo Caetano, o Brasil deu um passo para frente e aí mostra porque o Ratinho Júnior é um possível candidato à presidência da República para substituir o Lula em 2026. Ele está acertando o Paraná de uma maneira que nenhum outro governador fez. Veja só, aqui em Curitiba, o contorno sul vai ter mais 2 pistas de cada lado. Nós vamos ter 4 pistas. A ligação aqui entre Curitiba e Campo Largo, Paulo Caetano, vai ganhar mais uma pista adicional. Nós vamos ter mais pistas ali entre Ponta Grossa, Ponta Grossa e Prudentópolis, que vai ser duplicado. Então, o Paraná, isso é muito importante para o Paraná. E o mais bacana, Paulo Caetano, é que o preço vai ser muito menor do que nós estaríamos pagando hoje. Você vê, se continuasse aquele sistema anterior, aqui para você sair de Curitiba e ir até as praias e voltar aqui de Curitiba, aqui 100 quilômetros, seria R$50. Muito caro, $10, assim, nenhuma... Lá nos Estados Unidos você paga $10 para andar 400 quilômetros, e assim que deveria ser aqui no Brasil e no Paraná. Mas, comparado ao que a gente tinha, foi um avanço muito grande, Paulo Caetano, e a ligação aqui entre Maringá e Curitiba vai ser muito melhor, você pode apostar nisso. Paulo Caetano. Kim Rafael, em 2 minutos. Olha, Paulo, nós sabemos que isso só vai nos refletir realmente na prática, né? A gente vê quanta burocracia que é sobre todas as questões de contrato, os interesses por trás, tanto do governo federal quanto do governo do estado. Então, tudo isso dentro de um bolo só é complicado, ainda mais somados aos 30 anos que nós temos de contrato pela frente. Nós sabemos que contrato assim longínquo que dá muita escalada aí nos preços, inflação, etc e tal, e tem muita coisa que pode ser discutida isso mais para frente, e isso só vai nos tornar realmente aí vítimas com o tempo. Agora, tudo bonitinho, legal, vamos resolver. Esse é um negócio que o estado do Paraná precisa ser resolvido. Posso te ajudar? Até porque precisa resolver, porque as estradas estão apodrecendo. Exato. Mas assim, a manutenção em si, ela está sendo feita. No entanto, como que a manutenção está fazendo? Um recap ou tampa-buraco? Tampa-buraco, exatamente. Então assim, não dá para dizer que não está sendo feita, mas está mal feita. Funciona aqui. Mal feita. Sim, mas estou mal feita. Então, nesse sentido aqui, tem que melhorar. Para duplicar também, tem que verificar esses investimentos, esses bilhões que serão investidos. Tudo isso tem que ser analisado e fiscalizado. E aí temos os deputados estaduais justamente nesse sentido aí para fiscalizar e fazer as coisas acontecerem como tem que ser feitas dentro do contrato. Mas me dá muito arrepio os 30 anos de contrato, Paulo Caetano. 30 anos de contrato é preocupante.
Pamela Bussolini. Não, você não, Pamela, segura um pouquinho. Ângelo Rigon, vou pela ordem aqui. Eu sou nessa parte como São Tomé, tem que ver para crer, porque é muita conversa e é muito difícil uma situação mudar tão rapidamente. Rapidamente, modo dizer, era um negócio que todo mundo criticava e vai ficar bonzinho de uma hora para outra. Algo, imagino, vai acontecer no meio do caminho. Tem que ressaltar que é uma posição Troca de câmara, do governo estadual e do governo federal, o que contrariou, inclusive, lideranças do PT, lideranças do governo federal. Mas o governo Lula resolveu abraçar o governo Ratinho. O que acontecer com o pedaço, se ele não for legal, vai ser problema dos dois governos, que um avalizou o outro. O Grupo Pátria, ele gerencia um fundo de investimento bilionário, coisa maravilhosa, e até recentemente saiu notícia que eles tiveram prejuízo na parte de shoppings, que ele investe, claro, em vários departamentos. E aqui em Maringá, eles são donos do plano, que é o antigo Plano de Saúde de Santa Rita, e do antigo Hospital Bom Samaritano, ali na Praça 7 de Setembro, que a gente já várias vezes comentou aqui. Tomara que seja diferente e que o pedágio realmente, né, seja tratado de forma diferente. Pamela? Então, Paulo, o seguinte, claro que a gente vê 65% o valor menor até se anima, né? Por exemplo, até que não ficou tão ruim. Se pegar 375 programas para trás, vai ter eu falando o seguinte... Eu sempre achei que deveria ser o tal do pedágio caipira que fala, né? Que seria só de manutenção e usar o dinheiro dos nossos impostos, como por exemplo do IPVA, para fazer ampliações e obras. Então é o seguinte, ficou 65% mais em conta ali no primeiro lote? Ficou, que bom. Mas aí tem essa questão do degrau tarifário, o que me parece vai começar a ser cobrado após que as obras, né? Que a empresa vão ficando prontas, vão alterando os valores. E aí o valor vai subindo. O que pode acontecer é que daqui a uns anos a gente caia no mesmo cenário que a gente tinha há pouquíssimo tempo atrás e que todo mundo chorava pagando um preço muito acentuado ali para transitar pelas vias do Paraná. Tomara que não se repita, sempre torço para isso, mas, né, pode acontecer. Então, infelizmente, é o que temos. A questão já foi aprovada, né, já está aí sendo leiloada, mas eu, Pamela, sempre acho assim, meio estranho essa coisa de pedágio e um IPVA tão alto, né, no Brasil que a gente paga. Fica parecendo como se fosse uma bitributação. Então, por isso que eu acho que o pedágio deveria ser para manutenção, para socorro de pessoas que sofrem acidente, esse tipo de coisa, e com o dinheiro dos impostos que sejam feitas as obras aí de ampliação e tudo mais das vias. Mas, né, quem sou eu na fila do pão francês, né, gente? Infelizmente. Ô Daniel Matos, é o seguinte, eu vou com você agora. A Pamela usou a expressão aí, pedágio caipira. Essa coisa foi usada pelo Arius Chiorato. Fazendo contraponto, ele falou que tem o pedágio caipira e o pedágio playboy. Nesse caso aqui, foi o playboy que foi aprovado e vendido o primeiro lote? Acredito que mais pro playboy, ô Paulo. O Arius que ficou numa situação ruim, né? Ele que defendeu, foi contrário. E na última sexta-feira, o ministro dos Transportes, o Renan Filho, abraçado com o governador Ratinho Júnior, elogiando a maneira que foi feito. Então, assim, o Arius ficou numa situação complicada dentro do partido. Vamos ver a pontuação dele na Assembleia de hoje, porque o PT ali se juntou com o Ratinho, saíram todos de braços dados. Esse degrau tarifário que é o grande gargalo, né? Ele pode subir até 40% depois da obra finalizada, mas ao mesmo tempo o importante é ter a fiscalização, né, Paulo? Fiscalizar. São 30 anos de contrato, muito tempo. A gente pensa muito agora no momento, mas daqui 10 anos, quanto que vai estar esse pedágio? Vai estar muito mais caro do que era para estar. Mas vamos apostar aí nessas obras, que venham as duplicações e que as pessoas cobrem e fiscalizem. Que o grande problema do outro pedágio que tinha aqui era a fiscalização, porque só pagava o pedágio, não tinham as obras, não tinha nada. Tanto que ficou tudo para trás sem fazer, ficou tudo para trás. Vamos dizer que o governo Requião brigou com as pedagiadoras, ou baixa ou acaba, não aconteceu nenhum dos dois. O governador Beto Richa veio, negociou com as empreiteiras, tudo, e começaram a sair das obras, a maneira que foi feita. E aí um outro exemplo aqui que o Tupã comentou, por exemplo, em Portugal, de Lisboa ao Porto, são 300 quilômetros, são 23 euros. Então, assim, o pedágio fora não é tão barato quanto a gente imagina também. Mas lá eles ganham em euro também, né? Tá, mas lá, a pista lá é toda duplicada, Rigon. São 22 euros para você andar 300 quilômetros. Então, assim, se a gente fizer a transformação, Portugal, que é o país mais pobre, o salário mínimo beira os 700 euros. Vamos dizer assim.
Então as comparações assim a gente tem que fazer dessa maneira. Não, resumindo a ópera, então só pra gente resumir a ópera pros ouvintes, quem for pra praia final do ano já vai matar a saudade do pedágio. Não, só ano que vem, ano que vem. 24. Mas em compensação, quem for pra Portugal... Quem for, então, passar o ano novo. Mas quem for pra Portugal Na nem tem que volta, reclamar do você já preço. vai matar saudade. Palma pro pedágio. Não, deixa eu... Não, eu não tô batendo Tem palma, gente não. com Não saudade me coloca do no pedágio, bolo. já vai Mas dar uma pra- coisa que o Daniel acabou falando aqui, sobre o Renan Filho de estar nessa parceria abraçada agora, lembrando que antes existia uma resistência pelo governo federal. E hoje, né, obviamente ali, nós sabemos que em março, mais ou menos, o Ratinho Júnior deu meio que um ultimato, né, para conseguir realmente dar andamento nos pedágios.